Continuando então, meninas, né? Fazendo aqui a diferença dos nossos compassos simples, dos nossos compassos compostos. E agora a gente vai fazer com o nosso compasso ternário. Vai mudar? Não. Primeiro, vai mudar o gráfico e tal? Sim, isso aí, óbvio, vai mudar. Só que a minha maneira de pensar o meu movimento não vai mudar. Então vamos começar por aqui, ó, fazendo aquele traço que eu falei pra vocês, que daqui até aqui é um tempo inteiro. Então a minha subdivisão do meu compasso simples é uma subdivisão binária. Isso não vai mudar, independente dele ser binário, ternário ou quaternário, meu composto, tá? Aqui, vamos lá. Qual que era a subdivisão do meu compasso composto? 3 movimentos para cada um tempo. Quer dizer, ó, aqui é a mesma distância, só que agora eu divido aqui em 3 partes. Eu vou ter 1, 2, deixa eu arrumar aqui, peraí só um minutinho. Eu já quis fazer o desenho aqui, para ficar melhor, né? Eu tenho no mesmo gráfico, só que eu tenho 1, 2 e 3 movimentos. 1, 2, 3, dentro de um único tempo. Aqui, ó, daqui até aqui, ele continua um tempo. É igual esse, daqui até aqui, é um tempo. Tá certo? Então isso não vai mudar. Então vamos lá. No meu compasso ternário simples, que número eu vou ter em cima? Lembra que os compassos simples, ele já tem a quantidade de tempo direta. Os compassos compostos, o que eles têm? A quantidade de movimentos, tá bom? Então, se aqui o meu compasso simples, ele já dá direto o meu tempo, eu vou ter o número 3. E aqui, se ele dá movimento, que número eu vou ter lá em cima? Como que a gente faz para achar isso? Bem fácil, né, gente? Se dentro de cada tempo eu tenho 3 movimentos, e eu tenho 3 tempos, uma continha de vezes aqui vai bem, né? 3 vezes 3, 9. Por quê? Por quê? Meu primeiro tempo, 1, 2, 3. Se eu tivesse aqui meu segundo tempo, eu teria 4, 5, 6. Eu tendo aqui o meu terceiro tempo, eu tenho o quê? 7, 8, 9. Portanto, dentro de um compasso ternário, em cada tempo, eu tenho que ter 3 movimentos. Eu tenho uma subdivisão ternária. E aí eu vou contando tudo de 3 em 3, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que eu conto aqui um ternário? 1E, 2E, 3E, né? Tá certo? Estão conseguindo entender? Agora vamos colocar isso aqui no gráfico, né? Que o interessante para mim é o gráfico, que complica às vezes bastante a cabecinha da gente. Então eu já sei que o número que eu vou ter em cima de um compasso ternário é o número 9. E aí é só eu inverter, né? Aqui eu não tive que fazer 3 vezes 3 para achar o 9. Se eu já dou o 9, só é vocês fazer 9 dividido por 3, né? Porque não é 3 movimentos para cada tempo? Então, a gente divide por 3 e eu acho que eu tenho 3. Se eu tenho 3 é ternário, né? Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, você percebe que isso aqui está embutido? Está embutido. Os compassos compostos, eles embutem o compasso deles, tá? Então, sempre ele vai estar em movimento primeiro. Então, você sempre divide por 3 e você vai achar a quantidade de tempo. Achou a quantidade de tempo, ó, não é igual? 3 e 3. Então, meu gráfico vai ser igual. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aqui meu gráfico. 1, 2, 3. O gráfico não muda. Quantidade de tempo não muda. 1, 2, 3. Olha aqui também. 1, 2, 3. Também não vai mudar. Até aí vocês entenderam? Não muda. A quantidade de tempo não muda. O que vai mudar é o movimento da minha mão, tá? Então, se eu tiver uma fórmula de compasso aqui, 3 por 4, eu estou falando que o meu compasso é ternário e que minhas figuras estão no valor normal. Se eu tiver aqui 9 por 8, o que eu vou estar falando? Eu vou estar falando que o meu compasso de 3 tempos, eu vou querer 9 movimentos no total e que cada pedacinho
A figura que vai valer um movimento para mim não é um tempo, gente. A figura que vai valer um movimento, que é um pedacinho desse, será a minha colcheia. Lembra que eu falei no outro vídeo que a única diferença que tem dos dois é que aqui você enxerga direto, tempo em cima e tempo embaixo. E no compasso composto você vai enxergar movimento em cima e movimento embaixo. Então isso daqui não é tempo, isso aqui é unidade de movimento. Para você saber o tempo, você tem que multiplicar, né? Contar 3 dela, 3 colcheias, que nós já vimos no vídeo anterior, que vai dar uma semínima pontuada, tá bom? Vamos aqui no gráfico. No gráfico eu quero 2 movimentos para cada um tempo. Então vai ser um E. Você só tem 2 movimentos até chegar no 2. Você só divide aqui. Só aqui. 1 E, 2 E, 3 E. E aí você faz, vai recolocando ou vai colocando as figuras que você quiser aí dentro, desde que esteja dentro desse contexto. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou pôr semicolcheia aí? Aí não vou dividir em 2, eu vou dividir em 4? Não, gente. Se você for colocar semicolcheias aqui dentro, o que eu vou ter aqui? Ou colcheias, que seja, né? Eu vou ter que saber que dentro daqui de meio tempo, cabem 2 colcheias. Certo? Dentro de mais meio tempo, cabem mais 2 colcheias. Então, você percebe que a gente subdivide sempre em 2 partes? Meninas, então, continuando. Como eu falei, né, que seria 2 colcheias. Por quê? Porque eu tô dividindo, ó, 2 para metade e 2 para outra metade. Então, eu sempre vou dividir tudo em 2 partes, tá certo? Aqui também, se fosse semicolcheia, eu teria quem? 4 semicolcheias, não é a proporção que nós aprendemos lá no valor comparativo, que 4 semicolcheias é para uma semínima, né? Então, eu teria 4 semicolcheias para um tempo inteiro, né? Terminei mostrando errado aqui no gráfico para vocês, perdão. Aqui seria 2 colcheias, subdividindo elas aqui, meio mais meio, né? Calculei errado, me perdoem. Então, seria uma colcheia para metade do meu tempo e outra colcheia para metade do meu tempo. Se eu tivesse semicolcheias, aí eu teria assim, 2 semicolcheias aqui e 2 semicolcheias aqui, formando 4 semicolcheias, porque dentro de um tempo, para mim, é a minha semínima, né? Desculpa que eu estava fazendo errado para vocês, tá? Então, dentro de um tempo inteiro, eu tenho uma semínima. Então, eu já tenho lá, ó, no meu gráfico, meu valor comparativo, que dentro de uma semínima cabe 4 semicolcheias, cabe 2 colcheias. E isso eu vou sempre subdividindo em 2 partes, a parte de baixo e a parte de cima, a parte de baixo e a parte de cima, tá certo? E aí, quando eu vou para o meu compasso composto, como que eu vou fazer? Então, meu compasso composto aqui, ele já tem que ter uma subdivisão de 3. Eu vou ter que ter o meu primeiro tempo, o meu primeiro movimento, que o tempo é aqui, ó. Daqui até aqui é um tempo, gente. Daqui até aqui é um tempo, eu não posso esquecer disso. Então, meu primeiro movimento vai estar aqui no começo, meu segundo movimento vai estar aqui, daqui até aqui, e aqui vai ser meu terceiro movimento daqui até aqui. Quando eu chego no meu segundo tempo, eu já vou estar dando o meu 4º movimento. E aqui o 5º, e aqui o 6º. Quando eu chego no meu terceiro tempo, eu vou estar começando 7º movimento, 8º movimento e o 9. Por que eu coloco o número antes? Porque eu tenho que ter um espaço para dar isso aqui, para dar o meu movimento, tá certo? Então, cada partinha dessa aqui, ó, vale 1/3 para mim. Por que vale 1/3? Porque dentro de um tempo inteiro eu tenho 3 partes. Então, aqui 1/3, se eu for pegar aqui 2/3, se eu for pegar aqui 3/3, porque eu tenho 3 partes. Eu peguei as 3 partes, tá bom? Deu para entender até aqui, gente? Então, deu meus 9 movimentos? Deu. Tenho 9 cocheias? Tenho. Eu não desenhei as cocheias, mas eu sei que ela vale um movimento para mim. Se ela vale um movimento, obviamente a semínima vai valer 2. Nós estamos tudo no valor dobrado. Isso não vai mudar. Então, grava na cabecinha de vocês. Número 2 embaixo da fórmula é um valor cortado. Número 8 é um valor dobrado. E o número 4 é um valor normal. Então, isso não vai mudar. É por isso que eu falei para vocês, não pensem em tempo. E sim, pensem em
valor proporcional, pense em valores comparativos. Então eu sei que a minha semínima, ela vai estar valendo o dobro. Então ela vai pegar, se a minha cocheia ela pega uma parte, eu desenhar uma semínima aqui, eu já sei que essas duas partes pertencem a ela. E aí sobrou esse pedacinho, um movimento. Quem é que vale um movimento? Cocheia. Teria cocheia. E se eu quisesse alongar esse meu tempo daqui até aqui, sem interrupção, eu colocaria então para mim um ponto de aumento. Porque aí esse ponto, ele já ia ligar aqui, ó, nas três partes, que é o que eu falei, que uma semínima pontuada, ela vale um tempo inteiro para mim. Isso no meu compasso composto, tá certo? No meu compasso simples, a semínima vai valer um tempo? Vai. No simples, só ela sozinha, tá? No compasso composto, sempre a minha figura vai ser pontuada. Deu para entender, gente? Então, continua sendo uma subdivisão ternária. O que é subdivisão? É as partinhas que você movimenta a tua mão. Então, eu continuo tendo uma subdivisão ternária. E aqui, continuo tendo uma subdivisão binária. Tá certo? Vou cortando aqui e vamos para o compasso quaternário.